Olá, você já reparou como é fácil ficar desanimado? Algumas pessoas ficam mais desanimadas, outras não, né? Mas em geral as pessoas ficam desanimadas. Algumas por qualquer coisa ficam desanimadas. Algumas dizem, estou desanimada porque está chovendo, ou porque está muito quente, ou porque está muito frio. Fico desanimada porque tenho contas para pagar, não tenho todo o dinheiro que eu preciso, não tenho a aparência que eu gostaria de ter, me desanimo. Algumas ficam desanimadas porque não são valorizadas, não são reconhecidas. Outras, ainda não encontrei o amor da minha vida, estou desanimado. Enfim, tantas situações levam as pessoas a ficarem desanimadas. Não quero fazer juízo de valor aqui, né? Mas eu creio que Deus, conhecendo o ser humano, por isso que Ele deixou suas promessas na Bíblia. Porque Ele sabia que as pessoas desanimam, e algumas com facilidade, né? O tema da meditação de hoje é promessas de Deus para momentos difíceis. Alguns pesquisadores dizem que na Bíblia existem aproximadamente 365 promessas, ou seja, uma para cada dia do ano. Deus tem uma promessa para cada dia do ano para as nossas vidas. Muitas vezes nós não olhamos as promessas, olhamos só as dificuldades, os momentos difíceis. É claro que algumas promessas de Deus, elas vêm acompanhadas de uma missão. Por exemplo, diz-se Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, e eis que estou convosco todos os dias. Algumas promessas são chamadas de promessas condicionais, quando Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então há uma promessa, a salvação, mas há uma condição: crer e ser batizado. Outra promessa condicional, Jesus disse: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Mas busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Em vez de se preocupar com o que comer e vestir, Jesus orienta: busque o meu reino e eu acrescentarei isso a vocês. Uma promessa condicional. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, a primeira carta, o apóstolo Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Através das suas promessas, da sua palavra, Deus vai revelando para nós os seus planos, a sua vontade, e as suas promessas vêm para nós para que nós tenhamos esperança, sejamos encorajados a viver num mundo jaz no maligno, num mundo, sim, com dificuldades, pois todos nós enfrentamos momentos difíceis. Observe que os nossos olhos, os olhos do ser humano, eles são seletivos. Geralmente nós focalizamos aquilo que queremos ver e deixamos de ver outras coisas. Uma das plantas que eu mais admiro é o girassol. Eu gosto de falar sobre isso. O girassol, se você observar, ele vai, até o nome já diz, né? Ele gira conforme o movimento do sol. Ele está sempre de frente para onde o sol estiver. Mesmo que o sol esteja escondido atrás das nuvens, o girassol sabe que o sol está lá, então ele se dirige para a sua direção. Assim nós também, nós devemos ser assim, nós devemos voltar o nosso olhar para Deus, mesmo que as circunstâncias são difíceis, mesmo que as circunstâncias parecem esconder a Deus, mas Deus está lá, devemos que olhar. Ou por outro lado, quando as coisas estão maravilhosas também para nós, não devemos desviar os olhos. Estão boas as coisas, mas continuamos olhando para aquele que nos ama, o poderoso Senhor Deus. O profeta Jeremias desvendou o coração de Deus para com Israel, revelando os planos que Deus tinha para eles e, por conseguinte, para nós também. Em Jeremias 29:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Promessas do Senhor, baseadas nos seus planos que Ele tem para nós.
Quero meditar um pouquinho mais profundamente em Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Diz o texto, Josué 1, 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diz o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui nós vemos promessas de Deus a Josué, algumas promessas condicionais à decisão dele de obedecer e seguir a Deus. Lembre que José foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, né? E Moisés tinha sido um homem muito usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, conduzindo o povo pelo deserto durante 40 anos. Agora Moisés faleceu e Josué tem a missão de conquistar a terra prometida. Antes, Josué estava à sombra de Moisés, mas agora chegou o momento dele praticar tudo o que ele tinha aprendido e liderar o povo. No primeiro momento pode nos parecer uma missão fácil, porém quando procuramos observar como era o povo de Deus na época, perceberemos que era uma missão muito difícil, né? Era um povo que oscilava e que deixava de seguir a Deus e buscava outros deuses. Mas quando nós lemos o texto, eu não percebo se Josué, porventura, tivesse reclamado, estivesse desanimado. Mas Deus, conhecedor da natureza humana, Deus se antecipa e transmite a Josué uma palavra extremamente motivacional, uma promessa imprescindível, necessária, diante do desafio que Josué teria na liderança do povo. Deus sabe que você, nós precisamos de palavras de encorajamento, pois Ele conhece o ser humano. Josué viveria momentos difíceis em sua vida e na liderança do povo de Israel, e por isso recebeu antecipadamente, então recebe promessas preciosas para aquilo que ele enfrentaria. Deus diz a ele: nunca te abandonarei, você será bem-sucedido. Palavras de encorajamento, de ânimo: seja forte e corajoso, não tenha medo. Por outro lado, palavras de advertência e orientação: tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Nós somos pessoas semelhantes a Josué. Talvez não teremos uma missão tão desafiadora como ele teve, mas precisamos confiar que o Deus que disse para Josué: nunca abandonarei, Ele diz para mim e para você. Deus diz para Josué: você será bem-sucedido, porém seja forte e corajoso. Obedeça a palavra e não se desvie dela. Promessas condicionais, promessas para mim e para você. Há tantas promessas do Senhor na palavra, não tem como mencionar aqui, como disse no início, são 365 pelo menos, né? Mas quero encorajá-lo a conhecer essas promessas e meditar nelas durante os seus dias para você receber fortalecimento desse Deus que prometeu essas promessas, né? Abacuque 3, 17, 19 lemos: ainda que as figueiras não produzem frutos
e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Ou seja, ainda que as coisas não saiam como o esperado, ainda assim continuarei confiando no Senhor. Mesmo que a situação esteja difícil, o cristão sabe que tem um Deus poderoso trabalhando por eles. Por isso, precisa continuar fiel, buscando a Deus, esperando em Deus e confiando em Deus. Promessas preciosas de Deus para momentos difíceis. Se tu é o tipo de pessoa que fica desanimada com facilidade, então você precisa conhecer e meditar diariamente nas promessas que Deus tem para a sua vida. Pois os cristãos deveriam ser as pessoas mais alegres e otimistas do mundo. Com as promessas que Deus faz, não tem como ser diferente. Devemos ser alegres e otimistas, pois Deus tem preciosas promessas, mesmo para momentos difíceis que enfrentamos. Vamos orar. Ó Deus, agradecemos por todas as boas dádivas, os presentes do Senhor, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, que têm nos enriquecido tanto as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a confiar mais no Senhor, ajuda-nos a confiar nas promessas do Senhor, no Deus que promete. Ó Pai, ajuda-nos a confiar que o Senhor vai colocar em ação as Tuas promessas nas nossas vidas. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas, confiemos no Senhor.